Olá pessoal, bem-vindo, bom dia a todos vocês que me acompanham em mais um tutorial aqui junto ao canal. Hoje eu vou explicar a vocês como é que funciona o comportamento dos objetos durante a física Rigid Body, que é a guia denominada Collisions. Para vocês que estão começando aí com Blender, que ainda não entende bem o Rigid Body, é bem interessante vocês acompanharem esse tutorial, que vai facilitar vocês entenderem. Eu criei um objeto aqui a partir de um plano, entrei no modo de edição, extrudi esse objeto, para ele fazer essa formatação como se fosse uma ladeira, tá? Dei para ele o nome aqui de rampa na outline. Então esse objeto será a rampa. Adicionei uma esfera, posicionei um pouquinho mais aqui para o lado do eixo Y positivo e dei para ele o nome de esfera em queda. Eu vou fazer essa esfera cair, colidir com essa ladeira aqui e rolar. Então eu vou usar a física Rigid Body para isso. Como é que eu uso? Eu vou começar com a esfera. Vou vir aqui na barra de propriedades da direita, clico no ícone Physics Property. E aqui vocês vão encontrar o tipo de física que eu quero, que é o Rigid Body. Notem que ele vai estar trazendo aqui a física no formato Active, ele é um objeto de ação. Então se eu der um play aqui, ele vai cair, ó, e vai atravessar a malha, porque eu não tenho ainda na malha a física que vai me permitir fazer o impacto. Eu vou manter esse objeto nessa condição que está aqui e vou selecionar o objeto de baixo. Volto aqui na barra da direita em Physics e seleciono o Rigid Body também. Só que ele vai vir também com o Active. Então se eu der um play, todos os dois objetos vão cair de forma idêntica. Mas eu não quero que esse objeto caia, eu quero que ele seja o objeto de colisão. Então eu mudo o tipo aqui para o modo Passive. Agora se eu der um play, vocês vão ver que a esfera cai, ó, colide e retrai. Por quê? Porque a esfera está bem aqui nessa quina, onde nós temos essa malha que está embaixo. Então eu vou selecionar ela e vou trazer aqui pela seta do eixo Y mais para cá. Agora se eu der o play, vocês vão ver, ó, a animação da esfera caindo e pulando direto, sem rolar, o nosso objeto aqui. Por que que isso está acontecendo? Aí é que entra a história do comportamento, tá? Que são os formatos de colisões que nós vamos usar para fazer com que o efeito saia corretamente. Se vocês olharem o objeto de cima, ele está utilizando aqui um formato Shape Convex Rule. É como se ele estivesse subentendendo que essa esfera em cima tem um formato que é uma estrutura icosaédrica, que faz com que ele caia com uma diversidade de lados colidindo contra esse chão. Mas esse objeto de baixo, se vocês selecionarem, ele também está com um formato Convex Rule. É como se ele tivesse um campo invisível aqui, dando um formato para o objeto, do qual o objeto de cima não vai subentender que ele tem a forma de ladeira. Então, quando eu dou o play, o objeto de cima colide e já pula diretamente, sem se arrastar pela superfície. Para corrigir isso, é que nós usamos, tanto no objeto de cima como no de baixo, essa guia chamada Collisions. E vamos atribuir para eles os shapes necessários, que são os formatos, para que subentenda a física de forma correta. Então, se vocês vierem aqui no Shape, vocês podem usar para esse objeto aqui uma condição que permite que o Blender subentenda que esse objeto vai ser representado pela forma que nós geramos. Por exemplo, formato Mesh. Quando eu uso Mesh, se eu der o Play agora, o Blender vai entender que esse objeto tem essa forma que eu gerei. Então, dando um Play, o objeto de cima vai cair e vai rolar. Agora vamos começar a olhar o objeto de cima. Ele está usando o Convex Rule, então ele está subentendendo que esse objeto tem vários polígonos e ele consegue cair, bater e rolar, ó, facilmente, como nós gostaríamos que acontecesse. Então aqui vai funcionar esse comportamento. Entenda que se eu mudo esse comportamento do objeto de ação para um comportamento box, veja que a estrutura vai aparecer aqui no formato de um box, tá vendo? Quando eu der o play, a esfera vai cair com esse comportamento, como se fosse um cubo colidindo aí na superfície, e não rola, porque está subentendendo que a colisão desse objeto está utilizando a formatação cúbica no efeito. Veja como eu consigo alterar o tipo de comportamento que eu quero a partir dessa opção Collision. Outra forma que eu teria de utilizar para funcionar corretamente, como esse objeto é esférico,
eu venho aqui no Shape, em vez de usar o Box ou o Convex Rule, eu uso aqui ó, o Sphere. No Sphere, ele vai se comportar como se fosse uma esfera. Se eu mudo para um formato aqui cilíndrico, como o cilindro aqui está deitado nessa condição, dando play, ele vai subentender que a esfera vai rolar como se fosse um cilindro sob a ladeira. Agora imagine aqui se eu pego essa esfera e faço uma rotação nela em Y, para poder colocar com os polos para cima e para baixo. Então eu uso aqui o RY90. Se eu der o player, ele vai se comportar como se fosse um cilindro em pé, arrastando-se sobre a superfície. Outro formato que eu posso usar para que o Blender subentenda que esse objeto é um objeto na forma que ele está, é a Collision com o Shape no formato chamado Mesh. Por quê? Porque ele vai subentender que o objeto é esse objeto esférico, na condição esférica. Então, se eu der o play, veja que o comportamento aqui ó, vai ser de um objeto esférico rolando sobre a nossa ladeira. Agora vamos fazer um outro tipo de experiência. Eu vou selecionar essa rampa, vou excluir. Vou usar um objeto cúbico aqui. Vou trazer essa esfera um pouco mais para cima, tá certo? Vou fazer algo diferente nesse objeto de baixo. Eu vou entrar com ele no modo Edit Mode, selecionar a opção de face e selecionar apenas essa face de cima. Vou usar a ferramenta I e eu aciono o Inset Face, que é o embutir face. Vou embutir uma face interna. E aqui eu vou usar o Extrude em Z. É Z, eu consigo extrudir a face de cima, criando aqui um formato como se fosse uma caixa, né? Pronto. Está aqui o objeto. Eu quero aplicar nesse objeto uma física Read Body. Vou usar nela Passive. Olha o que é que vai acontecer. Quando eu der o player, a esfera vai cair ó, e colidir na parte superior desse objeto. Por que que isso está acontecendo? O mesmo fato, pessoal. Quando eu uso no objeto aqui a física Passive, ela já vem com um formato aqui determinando que é um Convex Rule, ou seja, é como se fosse uma superfície fechada. Para corrigir isso, é preciso que eu dê para esse objeto um formato de colisão para que o Blender subentenda que ele tem essa formatação que eu gerei. Então eu uso aqui, nesse caso, o formato Mesh. Agora, se eu voltar em animação, notem que quando eu der o play, a esfera cai ó, e entra no vasilhame, que é o conteúdo aí ó, do objeto. Se eu quiser diminuir esse fator do objeto aqui quicando, tá vendo? Eu posso simplesmente pegar a esfera, vir aqui na opção Surface Response, aumentar essa fricção aqui e diminuir essa margem de sensibilidade aqui para 0. Se você der um play, veja que a esfera cai e fica mais presa à superfície do objeto. Então é por isso que é importante a gente entender esses fatores de colisões aqui usando o Read Body, para que no momento que a gente fizer a animação não aconteça certos imprevistos que possa termos dúvida em relação ao efeito. Só lembro a vocês que aqui embaixo vocês não vão ver no Read Body a condição Cache nas opções de Read Body Active nem Passive. Então, para vocês utilizarem os recursos caches no Read Body, é importante que vocês venham nessa guia aqui chamada Scene Properties. Aqui vocês vão encontrar uma guia denominada Read Body World, que é o mundo Read Body. Vocês abrem essa guia e nela vocês vão encontrar essa guia chamada Cache. Vocês abrem e aqui vocês têm ó, como fazer o bake da animação antes de renderizar. Depois de renderizado, quando a gente cria o bake, ele vai subentender, ó, vai criar a animação aqui já pronta para a gente fazer a renderização do projeto. E aqui qualquer movimento que você faça aqui, ele já está renderizado. Então não vai precisar fazer todo o procedimento novamente. Então fica mais prático. Tá, pessoal? Fica aí então essa dica, bom proveito e até um próximo vídeo. Grande abraço.